Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar mais da nossa base. Porque a base, né, é fundamental para poder construir. Aí teríamos uma estrutura sólida. Lembrando, por exemplo, né, que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a casa. Então, a sabedoria é a base na vida, na verdade, não somente na família, né, mas sobretudo na vida. Mas bora ver o que temos para hoje, né? Certinho, gente. Bora. Vejamos uma coisa que às vezes não é ensinada no segundo grau, se chama a função inversa. Lamentavelmente, ainda no segundo grau não são ensinadas muitas coisas que, na verdade, não são tão difíceis assim. E agora vamos ver então. Para isso precisamos de duas funções, uma função f e uma função i. Observem que estão definidas em domínios diferentes, né? Mas em essência temos duas funções, f e g, que são duas funções bem comportadas, blá, 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 blá. Bom, duas funções. Se é assim, então, se é satisfeito que f de g de x é igual a g de f de x, e isso dá x, então, diremos que f é a função inversa de g, por essa parte, né? E por essa parte também teremos que g é a inversa de f. Uhum. Em que podemos ver aqui uma relaçãozinha, né? Como que se f é a função mamãe e dentro tem um filhinho, tá bom? E o filhinho tem que obedecer sempre o que a mamãe fala, né? Legalzinho, legalzinho, né? Temos aqui na matemática de coisa de vínculos maternos. Uhum. Bom, bom. Mas para fixar melhor, vejamos o seguinte exemplo. Temos essa função, digamos, f de x, e temos a função g de x, que fala que é inversa. Mas peraí, se é inversa, digamos, se eu coloco f de g de x, quer dizer, aqui dentro de f teria f de x menos a. Uhum. E o que daria f se aqui no lugar de x coloco x menos a aqui? E teria aqui também, né? Porque é a regra que manda. O que tem aqui, tem que colocar aqui. Se aqui tem um x, aqui tem um x, né? Se aqui tem um 2x, aqui seria 2x, né? 2x mais 2a, obviamente. Se aqui tem um porquinho, aqui teria porquinho mais a. Mas a regra que manda. Então, agora, se eu coloco aqui x menos a, vejamos o que dá. Seria x, no lugar de x tem um x menos a, com esse a. Já vi já, né? Pois f de g de x seria x menos a mais a, que vai dar no final x, que esse x é f de g. Eu recomendo para vocês também fazerem g de f e vocês vão ver que vai dar também a mesma coisa. Então, esta função é chamada uma a inversa da outra. Satisfaz nossa definiçãozinha, que reproduz o x, né? Não é difícil, é só brincar. Brincar, mas mais um exemplo. Se f de x é x ao quadrado, e g de x é raiz de x, então aqui seria igual, por exemplo, f de g de x. Tentem fazer aqui uma pausa rápida, já. 1, 2, 3. Prontinhos. Colocaram? Aqui seria então raiz de x, aqui seria raiz de x ao quadrado. Cancela, cancela, né? Raiz de x ao quadrado vai dar x, então deu uma a inversa da outra. Oh, uau, uau. Aham, porque vai dar x. X vai ser igual a f de g de x, que aqui a gente falou que cancelou, cancelou. Também, novamente, agora vocês tentem fazer g de f de x. Só para fixar melhor as coisas. É bom. É muito bom, aliás. Continuemos. Bom, agora x elevado a n é parecido com o anterior. Aqui x a n, aqui era 2, aqui seria raiz quadrada, que seria raiz 2 implícito, né? Então, quando a gente coloque isto, também vai dar, né? Cancela a raiz com esse exponencial. Se você quer ver o raiz é como se fosse 1 elevado a n. Não, desculpem. É o bicho elevado a 1 sobre n. Aí quando multiplica, cancela, cancela. Bom, de um jeito ou do outro, eu vou tomar que f de g de x para este exemplo aqui. Aham, me reproduz x. E se eu faço g de f de x, que é parecido a esse caso, também vou ter a mesma questão. Muito bom, muito bom. Bom, mais um pouquinho da função inversa. Vejamos mais um pouquinho. Um caso muito, mas muito importante é da função exponencial. É onde aqui, né, é o número de Euler, é o número de Euler elevado a x, define essa função exponencial muito importante na questão, por exemplo, do cálculo.
Uhum. Então, guardem bem esta função se não conhecem. Se conhecem, já devem estar vendo que eu posso definir o logaritmo associado a este número nesta base. E a gente coloca ln. Quando tem ln, é porque estamos trabalhando com a base do número de Euler. Então, o que acontece? Aqui, quem já conhece um pouquinho, sabe que f de g de x, quer dizer, x vai ser igual a e elevado a ln de x. É como se, como inversa, cancelaria, né? Aqui cancela e só fica o x. Obviamente também tem o contrário. G de f de x, que é o logaritmo de e elevado a x, vai dar x. Até pela propriedade do chapeuzinho, que tem os logaritmos, né? O e elevado a x, o x cai, e logaritmo natural na base natural dá 1. Quaisquer logaritmo na base de L dá 1. Logaritmo na base 10 do número 10 dá 1. Logaritmo da base 7, no número 7, dá 1. Logaritmo na base do número exponencial dá 1. E já temos o x, então retoma também. Uhum. Bom, continuemos então. Os casos trigonométricos. Bom, se temos f de x igual a seno de x, o inverso vai ser o arco seno de x. É assim como se define a função inversa arco-seno. Quer dizer, se eu coloco seno do arco-seno, vai me dar o x. E o contrário também, o arcosseno do seno vai me dar x também. Aí posso estender, né, as ideias, não é difícil, para o cosseno de x. Então, a inversa seria arco cosseno de x, e a condição que satisfaz é essa daí. X vai ser igual ao cosseno do arcosseno de x. Uhum. Tem os casos das funções hiperbólicas. Oh, claro, aqui também tem arcotangente, né? Se a gente define f de x como tangente, e aí vai indo, né? Extensão dos trigonométricos. Mas aqui temos os casos hiperbólicos também. F de x, o seno hiperbólico de x. Então, a inversa, a gente chama de arcosseno hiperbólico de x. Uhum. E vai dar a mesma condição. X vai ser igual ao seno hiperbólico do arcosseno hiperbólico de x. Parece uma brincadeira de palavras, né? Mas é aí. E bom, temos também o cosseno hiperbólico e a inversa, vocês já sabem. Qual que vocês acham que vai ser? Isso, o arco cosseno hiperbólico de x. E a condição vai ser x igual a cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico. Obviamente também vale que o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x é x. E também tem as extensões, né? A tangente hiperbólica, né? Secante hiperbólica, e aí vai indo. Bom, e continuemos então. Continuemos aqui então. Eh, Falando agora um pouco de trigonometria. Esse bicho papão, né? Então vejamos aqui. Agora vamos trabalhar então uma sub-área da. O que está escrito aqui? Ih, Quem não sabe, eu recomendo pegue o celular ou se tem acesso ao computador e veja no Wikipedia que língua vocês acham daqui, né? Parece um presente de grego e é mesmo. É presente de grego porque tem grego. Peguem e tentem ver que letras do alfabeto grego é esse daqui. Uma dica: esse é o gamma maiúsculo, porque no grego temos letras maiúsculas e minúsculas, que nem no alfabeto que a gente usa, né, o alfabeto latino. Que nem também a gente usa no inglês, que também usa o alfabeto latino, né? Aham. Mas já, por exemplo, no hebraico não tem. No hebraico não tem maiúsculas e minúsculas. Todos têm do mesmo tipo, né? Tudo bem. Bom, já viram já no Wikipedia? Esse é o gama, esse é o epsilon, esse é um ômega. Gama parece com um G, o epsilon com um E, o ômega com um O. Então aqui quem? Geo. Geo. Aqui um mu, epsilon de novo, geome. Agora já viram, né? Geometria. Um tal. Esse que parece um P, na verdade, é um Rho, e tem um som de R. E aqui um iota e o alfa, que é a primeira letra, né? Então aqui está escrito geometria. E qual é a sub-área da geometria que vamos ver? É essa daqui. Conseguem ver? Sim, com a ajuda do alfabeto, conseguem transliterar o que está escrito aqui. E se transliteram, vocês vão conseguir entender o que está, né? Mas vou dar um tempinho para vocês transliterarem, já. One, two, three, four, six, seven.
Okidoki. Aqui tem um tal que já conhecemos daqui, aqui um O que já conhecemos daqui, aqui um I também conhecemos daqui, um iota. Tri. Aqui um gama minúsculo, a diferença é maiúsculo, aqui que é minúsculo. Gama, um ômega que já estava aqui. Trigo. Ah, já viram, né? Um num, que parece um nosso N. Um O, trigonó. Um mu e um E, que já estava esse sufixo aqui, já estava aqui, né? Trigonometria. Uhum. Não é difícil. É difícil? Oxente. Mas nas escolas você não viram um pouco de grego, não? Não ensinam mais, não, né? Tô brincando. Se bem que não, quando era criança sim ensinava um pouquinho, mas sim, não é difícil, é só pegar as letras. Tudo bem, não estou falando para que saiam falando grego, né? Pelo menos as letras. Uhum. Muitos em geometria, mas também nas escolas não se estuda muito geometria também. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Agora temos até uma basezinha do alfabeto grego. Estamos aprendendo, estamos melhorando nossa base. Não dói, não? Não dói? Aprender não dói? Uhum. Bom, trigonometria, quer dizer, trigonom e metron, medida do triângulo. Metron é medida, trigonom é triângulo. Então, já que estamos vendo isso, vamos então ver um pouco da geometria. O que é a área? Como eu defino uma área? A melhor forma que eu acho de definir a área é a partir disto. Dado um retângulo. Conhecemos um retângulo? Sim. De base B. Ah, então esse daqui vou chamar de B. E altura A, aqui vou chamar de A. Isto, nós temos esse retângulo. Se aqui é B, obviamente aqui também é B, porque é retângulo, né? Os lados opostos são iguais, os ângulos são dos bimeios, né? E aqui vale A, aqui também vai ser A. Uhum. Então, com estas condições, definimos a área de esse retângulo, que vai ser nossa área básica, como simplesmente A vezes B. Pronto. Só isso. Só multiplicar. Achou? Essa é a área do retângulo. Bom, 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 bom. Muito bom mesmo. E agora, então, uma outra proposição. Mas aí você vai falar, o que é uma proposição? Bom, uma proposição é uma expressão que precisa ser demonstrada. E já deu medo, né? E como eu demonstro? Bom, temos que, então, a área de um quadrado, fala, é o valor do seu lado ao quadrado. Ixi, Maria. E, né? Sujou? Não. É só pensar. O que é um quadrado? Ah, um quadrado é um retângulo, mas com todos os lados iguais. Quer dizer, se eu tenho A, aqui vai ser A também, né? Ou se eu tenho L, aqui vai ser L. Oh, como então? Demonstração. O quadrado é um caso particular de um retângulo. Então, simplesmente colocar que a área vai ser A vezes A, se eu chamo do lado de A ao quadrado. Prontinho, prontinho, fácil, né? Não tenha medo de mostrar. Tenha medo de não tentar. Aham. Vamos continuar, que o tempo está andando, né? Proposição. Área de um triângulo retângulo. Fala, a área de um triângulo retângulo é a metade do produto dos seus lados perpendiculares. Ixi, Maria, agora tem várias coisas aqui, né? Área já sei, definimos a área básica, que é do retângulo. Uhum. Mas o que é um triângulo retângulo, gente? O que é isso? Ah, cara, não se me avexe, não se avexe. Vejamos aqui. Tudo vem aqui no que a gente conhece. Temos que ver o que conhecemos. Nós sabemos o que é um retângulo. Isto. Mas como vou tirar um triângulo daqui? Calma, minha gente, calma. Uhum. Se eu corto pela metade, pela diagonal, eu não estou formando um, senão mais dois triângulos. Aliás, dois triângulos igualzinhos. Como os triângulos, alguns falam, vêm de um retângulo, então se chamam triângulos retângulos. Outros falam, como os triângulos têm um ângulo reto, então eu tenho dois triângulos retângulos aqui. Então agora vocês já sabem, né? Um triângulo retângulo é porque ele vem de um retângulo ou ele vem de quê? De um ângulo reto. Ao dividir pela sua diagonal, né? Isso mesmo. Bom,
Eu sei que essa daqui, né? Essa área vai ser AB e essa área também vai ser AB. Mas eu estou vendo que é a mesma área. Então, duas vezes A vai dar a área de todo retângulo. E qual a área de todo retângulo? AB. Uhum. Então, a área só da metade vai ser a metade de AB. E era isso que está escrito aqui, né? A área de um triângulo retângulo é a metade do produto dos seus lados perpendiculares. Esse lado perpendicular e esse lado perpendicular. Este não. Este lado que não é perpendicular tem um nome especial, se chama hipotenusa. E já para dar spoiler do filme que vem, esses lados de aqui e aqui se chamam catetos. Catetos, tá? Isso nos triângulos retângulos, tá? E a área é AB vezes subdividido por 2, né? Bom, continuemos, gente, continuemos. Esse triângulo é muito especial. Mas qual triângulo? Triângulo retângulo. Mas por quê? Vamos ver. É o famoso, isso, triângulo retângulo. É muito famoso mesmo. Uhum. Então vejamos o que tínhamos, né? Aí, dividimos. Ajá, e assim construimos nosso triângulo retângulo. Mas nele existe uma relação que é talvez uma dor de cabeça no início para muitos, mas quando se entende a construção, fala, não era tão difícil, não. E até foi legal. E uma relação muito, um teorema muito, na verdade, não é nem relação, é um teorema muito transcendental na história da matemática, que fala o seguinte, se eu tenho A, B por catetos, e obviamente aqui C pela hipotenusa, esse C é a hipotenusa, né? E aqui tenho os ângulos, que eu vou definir de x, y. Uhum. Então, bom, aqui estamos só apresentando o triângulo retângulo, e agora vem. O que fala esse resultado importante? Que em todo, gente, prestem atenção, em todo, para todo triângulo retângulo. Isso não vale só para um, tem que valer para todos, tá? E a nossa demonstração tem que fazer uma demonstração que vale para todos, não para casos particulares de triângulos retângulos. Como muitos anos atrás, nos livros da escola, colocavam uma demonstração, entre aspas, mas era só um caso particular de um triângulo de lado 3, 4 e 5. E falavam que essa era a demonstração do Teorema de Pitágoras. Não, essa não é demonstração. Essa só vale para um caso particular, porque a demonstração tem que valer para todo. E o que vamos tentar fazer, com sua ajuda e com a ajuda de Deus. Fala, para todo triângulo retângulo, que é? A soma do quadrado de cada cateto, a cateto é A, cateto é B, quadrado a quadrado b quadrado. Ao somar a quadrado mais b quadrado é igual a quem? Ao quadrado da hipotenusa, que era c. Uau! Então, a, b, hipotenusa c, e eu tenho isto, que a quadrado mais b quadrado tem que dar igual a c quadrado. Pronto, pronto. E bom, como é todo teorema, temos que demonstrar. Essa foi uma questão que quando eu cheguei na nossa região me chamou muita atenção, que eu ia trabalhar nas escolas com os professores, como um projeto voluntário, e uma professora, quando a gente trabalhando isto, eu mostrei assim, o teorema de Pitágoras, a gente trabalhando na sala de aula, né? E aí quando eu falei, vamos demonstrar, aí ela levantou a mão e na ingenuidade falou para mim, "Ah, professor, o teorema de Pitágoras se demonstra?" Aí eu só pensei, né, que e ela era uma professora que queria aprender. eh, eu falei, não, professora, todo teorema se demonstra, mas é uma questão que já os professores de matemática deveriam saber e trabalhar muito as demonstrações do teorema de Pitágoras, né? Bom, estamos trabalhando para isso, para formar melhores profissionais cada dia. Então, como a gente vai demonstrar esse teorema? Tem várias formas, então uma delas eu vou colocar agora, já. Prova número 1. Vamos ver. O quadrado del lado A mais B. Ah, já sabemos, da aula anterior. Justo por isso a gente trabalhou na outra aula anterior isso, né? Que fala? Uhum, tá. Vamos ver um quadrado del lado A mais B e vamos unir os pontos internos formando assim um outro quadrilátero inteiro. E também quatro triângulos retângulos. Mas peraí, o que está falando aí? A figura vai ver aqui. Lado A mais B, lado A mais B, lado A mais B, lado A mais B.
unimos esses pontos de aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, onde equivale a B, A, B, A, B, A, B, e ao juntar, é que naquele que vem nos quadrinhos de criança, né? Nas revistinhas de criança, junte os pontinhos para formar a figura. Junte esse ponto com esse, com esse, com esse, com esse, e depois você descobre uma figura, né? Às vezes tem um cisne, um gatinho, mas neste caso nós temos um quadrado interno. Mas será que é quadrado mesmo? Bom, vamos conferir. Porque para ser quadrado, esse ângulo de aqui teria que valer π meios. Eu sei que alfa, beta, uhum, são parte do triângulo. Ah, acho que já sei. Vamos tentar ver a relação dos alfa, beta e gama. É importante, é importante. Uhum. Porque se aqui não é a gama, não é π meios, então isto não necessariamente é um quadrado, do lado C, né? Mas se for π meios, então vai ser sim. Porque a prova que façamos aqui vale aqui, 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 a análise, né? Então estamos pegando isso como um zoom para ver o que dá. Vejamos então. Alfa e beta são os ângulos do triângulo retângulo. Então a soma deles tem que dar π meios. É mesmo, né? Claro, porque toda soma interna dos ângulos internos de um triângulo vale π. Se já um vale π meios, porque é um ângulo reto, os outros dois para completar têm que somar, nos dar π meios. Bom, se assim, isso implica que gama também tem que ser π meios, porque alfa mais beta mais gama dá π meios. Ou pronto. Com esse resultado, então, necessariamente, o quadrilátero interior do lado C é um quadrado. Então, resumindo, o que temos? Temos um quadradão de lado A mais B, temos quatro triângulos retângulos de base A e altura B, né? Os catetos nos ângulos que são perpendiculares, e um quadradinho menor do lado C. Hum, uhum. E agora o que eu vou tentar fazer? Bom, vamos trabalhar as áreas. Como? A área do quadradão pode ser calculada de duas formas. A primeira, a simples, é aquilo que provou. A área do quadrado é, que coisa? Lado ao quadrado. Se o lado é A mais B ao quadrado. Que a gente já falou que trabalhamos A quadrado mais B quadrado mais 2AB. E trabalhamos sim na aula anterior. Com um pouquinho de álgebra. A soma das áreas dos triângulos mais a área do quadradinho também tem que dar a área do quadradão. Quer dizer, são quatro triangulinhos e cada área vale AB sobre 2. Mais a área do quadradinho. E aqui podemos simplificar, simplificar. Aqui vai ficar 2AB. Vai dar I mais C quadrado, né? Isto também é a área do quadradão. Mas esta é também a área do quadradão. Bom, se é a mesma área, a mesma figura, né? Quadradão, quadradão. Área do quadradão, né? Então, essas duas têm que ser iguais. Igualemos, e quem já está vendo, né? A área mesma, igualando. Aqui podemos cancelar e chegamos nessa expressão. A quadrado mais b quadrado igual a c quadrado, que é o teorema que queríamos demonstrar. Vale para quaisquer triângulo retângulo, né? Aqui coloquei proof number one. Não sei se por tempo vai dar fazer mais, acho que não. Mas é porque existem uma grande disponibilidade hoje na internet de provas diferentes do Teorema de Pitágoras. Se vocês por aí bolarem uma diferente, acho que até tem um prêmio por isso, não sei se em dinheiro, né, ou só um títulozinho, né, para você que teve outra. Mas, bom, é interessante. Eu não vou pelo prêmio nem pelo dinheiro. Eu acho que a gente tem que ir porque acho interessante pesquisar isto, né? Mas se vocês acharem uma outra demonstração do Teorema de Pitágoras, vale mesmo. Uhum. Bom, considerações finais. Estamos começando a jornada das funções inversas, dá um pouco de geometria, um pouco de trigonometria. Na aula anterior foi um pouco de álgebra, para se ter uma base sólida. E, sobretudo, demonstramos o teorema de Pitágoras. Uau, Pitágoras, né? Antes de Jesus Cristo ele vivia, né? Uau. Gente, e que apareceu aqui Albert Einstein? O que foi secretária? Ah, sim, secretária, você está muito sabida. Muito obrigado, secretária.
Isto é que o Albert Einstein, quando ele fez, nota de penetra não, quando ele fez a demonstração, a dedução da teoria especial da relatividade, ele pensa em dois três, né? Eles tendo uma velocidade relativa entre eles, e ele pensa num fecho de luz que vai na diagonal. E a questão é que ele usa o teorema de Pitágoras para construir a sua teoria especial da relatividade. E sim, porque essa é a força da demonstração. Quando eu provo, demonstro um teorema, um lema, uma proposição, ela ela está bem sustentada para poder usar quando eu quiser. Uhum. O teorema de Pitágoras também é construído de quê? O pessoal, os pedreiros. Os pedreiros, para fazer um ângulo reto, eles pegam um caso especial de triângulo, 3 4 5 eles medem de um lado para aqui, que mida 3 outro lado da parede que mida 4, né? Onde eles vão construir. Ainda não está, né? Está em projeto, projeto da parede, e aí traçam a diagonal. Se a diagonal bate 5 eles sabem que tem um esquadro certinho. Se não bate 5 eles têm que ajustar de forma que a diagonal vale 5. Porque observem, 5 ao quadrado, 25, igual a quê? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Então, formam, sem saber muitos, um triângulo retângulo. Legal, né? O melhor ainda está por vir. Shalom, Lekulam. Muito obrigado, muitas bênçãos de Deus para todo mundo. E se for vontade dele, a gente continua na próxima aula. Litraot.